Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com o Evangelho de Mateus, Boas Novas da Salvação, conforme registrado por Mateus. Em seu belo livro, nós alcançamos aqui o 11º capítulo, quando Jesus, após dar testemunho de João Batista, da fidelidade de João, do caráter de João, no momento em que João estava questionando o ministério de Jesus como Cristo, ou questionando se era de fato Jesus o Cristo, o ungido, o Messias prometido. Jesus não só responde, mas de forma muito diferente de João, que tinha dúvidas em relação ao senhorio de Cristo Jesus, Jesus não tinha nenhuma dúvida em relação ao caráter e à fidelidade de João Batista. Se João teve dúvidas, Jesus Cristo tinha certeza absoluta em relação àquele servo do Senhor, aquele servo do Deus Altíssimo. Isso nos traz profunda alegria, isso nos traz profunda satisfação, porque nós não passamos despercebidos, né? As nossas vidas não são incógnitas aos olhos de Deus, muito pelo contrário. O Senhor nosso Deus nos conhece muito além das nossas limitações, porque o projeto original é dele, foi ele quem nos criou. Nós falamos alguma coisa sobre a busca da identidade, né? Essa necessidade das pessoas resgatarem a sua necessidade. No Brasil vive-se um momento, em termos de espiritualidade, de religiosidade, em que as pessoas buscam uma identificação ideológica ou uma identificação eclesiológica como suficientes para a apresentação da sua identidade cristã, quem nós somos em Deus. Então, quem nós somos em Deus, muitas vezes nós apresentamos por meio da nossa associação religiosa, da nossa filiação denominacional ou da nossa perspectiva teológica ou filosófica. Na minha opinião, é uma limitação. Na minha opinião, não passa de sectarismo, né? Desse culto à facção, de tentar dividir a humanidade em dois grupos, nós e o restante da humanidade. Nós sabemos isso, nós vivemos isso, nós experimentamos isso, nós temos certeza absoluta em relação a tais fundamentos, e os outros, não, os outros são os outros, como a letra da música lá, e acabou, e só. Em Cristo Jesus, nós somos convidados, de fato, ao pertencimento a Deus, à criação espiritual, por assim dizer, ou recriação espiritual do homem, segundo a vontade de Deus em Cristo Jesus. O que nos leva de volta ao seio do Pai, à comunhão com o Pai, com Deus Todo-Poderoso. E a história de origem que a Bíblia apresenta, ela deve fazer parte dessa nossa busca, desse processo de amadurecimento, de crescimento, de fortalecimento espiritual. O livro de Gênesis não está lá só para ilustrar uma hipótese de origem ou um resumo das convicções daquele que crê em Deus, sendo Deus o Criador de todas as coisas, e o livro é um breve resumo para essa declaração. Não. O livro é um convite para que nós enxerguemos a nossa vida, a nossa experiência, de acordo com a perspectiva de Deus, de acordo com a trajetória apresentada por Deus. A história da salvação, a história da redenção. Essa história tem início no início, porque Deus não foi pego de surpresa com os erros, com os fracassos, com o pecado. Nada disso estava oculto aos olhos de Deus. E a atuação de Deus na preservação da sua criação diz respeito a essa trajetória do Espírito de Deus, da palavra viva,
agindo através da história da humanidade, trazendo a nós, mantendo junto à humanidade a presença viva daquele que quer nos reconduzir a Ele. Essa, de uma forma bastante simples, é uma apresentação do propósito de Deus para a redenção da sua criação, para a redenção da humanidade. É algo que nos transporta para além das nossas convicções pessoais, sociais, familiares, políticas e até mesmo religiosas. Não é tão simples assim como eu estou falando agora. Isso envolve uma intensa busca, uma intensa dedicação. Nós vemos na vida do apóstolo Paulo e temos também na vida do apóstolo Pedro, porque você vê Paulo já agindo, viajando, Barnabé buscando Saulo em outras cidades, preparando ali um grupo para ser usado por Deus no que diz respeito à proclamação do evangelho aos outros povos, e a igreja de Jerusalém ainda lá, né, lutando com as suas próprias dificuldades, com seus próprios problemas, com as perdas, com as dores, até que em um momento os apóstolos todos vão. Surge uma nova liderança que satisfaz as necessidades, os anseios da igreja de Jerusalém, e os apóstolos vão cumprir o seu ministério, vão cumprir a vontade de Cristo, vão cumprir a ordem que receberam de Cristo Jesus para todos os povos. E eu entendo que demoraram até um certo tempo, pela perseguição, pela perda de liderança, mas também pela maneira como a igreja de Jerusalém, formada por judeus, obviamente, estava aprisionada a essa questão. Quem nós somos em Deus, quem nós somos em Cristo, qual é a nossa identidade? Nós somos judeus, somos judeus, somos judeus. As nossas tradições, a nossa cultura, se bem que Cristo nunca proibiu a igreja dos judeus de viverem de acordo com as suas crenças e tradições religiosas. Não há um obstáculo a isso. O debate que se formou em seguida foi da tentativa da igreja de Jerusalém de impor um judaísmo ao não judeu. Né? A religiosidade judaica, a tradição religiosa judaica ao não judeu. Querendo que o não judeu se comportasse de todas as formas, segundo todas as cerimônias e rituais, não só religiosos, mas também o dia a dia, a vida cotidiana, como se vestir, como se comportar, o que comer, o que beber, o que falar. Tá? Havia essa tentativa de judaizar a igreja como um todo. Foi uma briga no sentido de debate, de acalorado, debates intensos e rupturas que se perpetuaram através da história por responsabilidade de ambos os lados. A princípio dos judeus, depois dos cristãos. Não sei se hoje a conversação entre todas as religiões do mundo, todo mundo fica conversando, esse negócio, somos amigos, somos irmãos, né? Quando estão em baixa, sempre estão tentando se unir para sobreviver. Quando alguém prevalece, aí depois sempre tenta pressionar ou desprezar os demais, mas uma tentativa de conversação entre os judeus e os cristãos, ela é bastante complicada, na minha opinião. Por quê? Porque o cristianismo não é uma coisa única. Nós temos vários cristianismos, né? Cristianismo ortodoxo, cristianismo ocidental. No cristianismo ocidental, que nos diz respeito, nós temos as inúmeras subdivisões, nós temos as rupturas, as cisões, as tentativas de reconciliação. Então não é um ambiente único, né? É muita ingenuidade alguém que tenta entender a religião como se ela fosse uma coisa uniforme, única. Ah, todos os cristãos são assim. É comum as pessoas dizerem, você ouve na TV, os evangélicos.
No Brasil, a bola da vez são os evangélicos. Cresceu, ganhou espaço, ganhou projeção e agora as pessoas estão testando para ver o que realmente pretendem. Não está impressionando muito, né? Sob a perspectiva da espiritualidade, nós devemos admitir que o evangelicalismo não está impressionando. Não está impressionando. Ele não supera, sob a perspectiva social, econômica, política, as outras variantes, por assim dizer, da cristandade. Apresenta os mesmos defeitos, as mesmas falhas, comete os mesmos erros e alguns o está cometendo de uma forma assim muito mais intensa do que se viu no passado, entre outras denominações cristãs. Mas é um processo, né? As instituições passam por várias etapas, há uma tentativa de se ocupar espaço, daqui a pouco haverá uma acomodação, né? Haverá uma reflexão, e eu creio que o choro, o choro será o tom. Se não, daqueles que se dizem representantes de todos, mas por parte daqueles que querem viver o Evangelho segundo o Evangelho, pela vontade de Deus, pela graça de Deus, eu creio que haverá uma grande tristeza e um descontentamento, a menos que as pessoas adotem a superficialidade, a hipocrisia, né, como prática normal da vida cristã. A menos que se adote o vale tudo, né? Qualquer que seja a ideia, em o nome de Jesus, não, é coisa santa, é de Deus. Usou o nome, não podemos falar nada, não podemos questionar, porque esse é santo, esse é justo, esse é isso, esse é aquilo. Né? Uma hipocrisia, um cinismo, como se o reino de Deus, como se o Espírito Santo necessitasse de artifício, de armação e de outras coisas tantas. Mas procuramos ter uma visão otimista. Ainda que problemas existam, ainda que dificuldades surjam, ainda que obstáculos, muitas vezes quase que intransponíveis, apareçam à frente, nós acreditamos que Deus está no controle da igreja, do universo inteiro. Né? A premissa que nós aprendemos lá atrás com o velho Langston, Deus é espírito pessoal perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e governa todas as coisas, né? Uma breve declaração doutrinária no que diz respeito à pessoa, o caráter e o propósito de Deus em relação à sua criação, é uma maneira de nós mantermos a nossa consciência devidamente orientada com a nossa fé. Citamos não somente Langston, mas o Strong, o Shedd e vários outros teólogos, né? Vários outros teólogos muito bons, muito coerentes, muito tementes a Deus. E essa é uma dificuldade que existe na vida de todos. Essa é uma dificuldade que existe na vida de todos os cristãos de um modo geral. A dificuldade de permitir ou não que a nossa fé faça com que nós sejamos levados a um questionamento da nossa posição em relação a diversas questões que envolvem as nossas vidas. A identidade civil, a identidade política, a identidade religiosa, a quem de fato pertencemos. A quem de fato pertencemos. Porque dizer que pertencemos a Deus, pertencemos a Cristo, como uma justificativa de ocupação de um posicionamento político, ideológico, no que se convém pelos religiosos chamar de mundo, isso não impressiona ninguém, isso já foi feito várias vezes através da história da igreja e não impressionou absolutamente ninguém. Mas como nós podemos fazer com que a nossa fé, as nossas convicções, em que a certeza de que o Espírito de Deus atua na igreja e que nós somos igreja,
que a vida de Deus, que a vida de Deus permeia a nossa vida, a nossa existência, a nossa fé, os nossos atos, o nosso propósito. Como permitir que isso nos conduza a um viver que reflita essa fé, essa convicção? Isso é o grande desafio, porque quando somos confrontados a valores, sentimentos arraigados na nossa alma, na nossa consciência, quanto a relações familiares, né? Pai, mãe, irmãos, filhos, netos, ao nosso grupo familiar maior, a história da nossa vida, da nossa família, os nossos amigos, a sociedade na qual nós estamos inseridos. Existimos numa sociedade, vivemos numa sociedade, ocupamos uma posição. Se é de destaque ou não, não é essa a questão. A questão é que fazemos parte de uma dinâmica social, de uma vida. Outras pessoas influenciam e nós influenciamos outras pessoas. O viver é isso. E como? E como? E como a presença de Deus pode influenciar de maneira positiva esse nosso viver? Esse nosso viver. De maneira que não permitamos que a nossa fé seja um fragmento da nossa vida. Que a nossa fé, que a nossa religiosidade, que a nossa espiritualidade não seja um dia da semana, ou naquele dia algumas horas, ou que durante os dias alguns fragmentos desse dia. Como sermos, de fato, transformados pela graça salvadora de Deus em Cristo Jesus, enquanto vivemos todas as experiências da vida, que não sejam unicamente a que chamamos de experiência religiosa. Porque a experiência religiosa se manifesta através da vida normal, da vida cotidiana. Nisso nós chegamos no Evangelho de Mateus, Jesus após apresentar João Batista como aquele que viria, como o precursor do próprio Cristo, do próprio Jesus, e nós falamos que na nossa vida nós também podemos ocupar essa posição, nós também devemos ocupar essa posição. Aqueles que anunciam a vinda do Messias. Ah, mas já veio, mas prometeu retornar, mas se comprometeu em retornar. E esse retorno, o que significa? O que significará? Aí nós chegamos aqui no Evangelho de Mateus, no versículo 20 aqui do capítulo 11, Jesus fala: Então começou Jesus a admoestar severamente as cidades nas quais realizara numerosos feitos prodigiosos, porque não se arrependeram. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que entre vós foram realizados tivessem sido feitos em Tiro e Sidom, há muito que elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Entretanto, eu vos afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. E tu, Cafarnaum, te arrogas subir até os céus? Pois serás lançada no inferno. Porque, se as maravilhas que foram realizadas em ti houvessem sido feitas em Sodoma, teria ela permanecido até o dia de hoje. Eu, contudo, vos afirmo que haverá mais tolerância para com o povo de Sodoma no dia do julgamento do que para contigo. Graças a Deus pela sua palavra. Essa é a palavra de Cristo Jesus. Este é João, o que batiza anunciando a vinda e a presença daquele que a ele é superior. Nesse aspecto, nesse sentido, nós podemos também, a igreja deve, o cristão deve, proclamar a Cristo Jesus como aquele que virá. E nós, como igreja, precursores da vinda daquele que é a plena revelação da verdade de Deus para a humanidade. O dia do Senhor, o dia da sua vinda, dia de festa, dia de alegria, dia de plena exaltação
da glória, da graça de Deus, mas também dia de juízo, Os cristãos, de um modo geral, gostamos de acreditar que nós escapamos do juízo. E todas as doutrinas, as teologias, declaram dessa maneira, né? Aqueles que estão em Cristo Jesus não sofreremos a condenação eterna. Não sofreremos a condenação eterna, porque fomos resgatados da maldição, do pecado e da morte eterna. Eu concordo com isso, eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso, mas eu não estou muito convencido de que é a maneira como a verdade é apresentada é a mais equilibrada. Porque ela pode, e muitas vezes ela cria, uma mentalidade de isenção. Não, eu não. De superioridade. Como tem muitos. Como muitos se apresentam aí socialmente, você vê na televisão, você ouve, você até passa mal, às vezes, a pessoa usando um nome de Cristo Jesus como se esse nome desse a ela uma isenção para se comportar de modo inconveniente, às vezes falando sobre temas e assuntos que não domina, mas ela, por ser ou por sentir-se pertencer a Cristo Jesus, se dá o direito de falar ou de se comportar de uma maneira que até afronta aqueles que creem, aqueles que temem a Deus. A falta de temor, a irreverência ou descaso em relação ao juízo vindouro, à condenação eterna, à salvação eterna, o descaso em relação às coisas eternas são assustadores e estarrecedores. E havia esse pensamento também em relação aos judeus, em relação à parte do judaísmo. E Jesus, nesse momento aqui, dá bom testemunho de João Batista, confirma o ministério de João Batista, ou seja, tudo que ele disse, falou e fez é verdade, é em prol da verdade, foi para a glória de Deus, foi sob a perspectiva da implantação do reino de Deus na terra, a proclamação da vinda e da presença do Filho de Deus na humanidade, mas foi desprezado, porque o profeta é até invejado, mas nem sempre obedecido. As pessoas adotam, em muitos casos, uma perspectiva de capacitação extrema ou de superioridade espiritual, o fato da pessoa ter sido, do outro ter sido escolhido, chamado por Deus, vocacionado para o ministério profético. Como se o profeta fosse, de alguma forma, alguém numa escala superior, né? Jogar para as questões espirituais as nossas concepções políticas, né? Castas. Ah, essa casta é uma casta superior. Mas se considera tão importante assim, por que não dá ouvidos à palavra da profecia, conforme está na Escritura, e viver em obediência e em submissão? E Jesus agora passa a lançar uma palavra aqui, né, os ais, ou seja, a expectativa de condenação. Ele fala da cidade, mas não são as casas, os prédios, as construções. Está falando do povo, está falando das pessoas, está falando dos viventes nesses lugares. E sob esse aspecto da vinda do Senhor, do dia do Senhor, pertencer ou acreditar que pertence a um grupo de eleitos, predestinados, justificados ou santificados, não é necessariamente garantia de que da parte do Senhor aquele grupo está realmente debaixo da graça e da salvação de Deus. Entra-se aqui na perspectiva dos milagres, dos prodígios, da
manifestação da presença de Deus, da vontade de Deus, através dos milagres, né? Através da operação ou do mover sobrenatural do Espírito de Deus ou do Espírito de Cristo naqueles lugares. Nessas cidades, Corazim, Betsaida, milagres foram realizados. Própria Cafarnaum, Jesus esteve por um bom tempo nessa cidade. Praticamente ele viveu ali um bom tempo da sua vida, do seu ministério, era uma base ali em Cafarnaum. E nessas cidades, muito embora a população tenha presenciado o milagre, não houve um arrependimento sincero. Você falando sobre a perspectiva da coletividade. As cidades, de um modo geral, não se converteram, não se uniram a Cristo Jesus. Foram beneficiados pelos milagres. Viram os milagres. Se alegraram com aqueles que se alegraram. E logo em seguida, suas mentes e seus corações foram fechados para a verdade de Deus, para a verdade da palavra de Deus. Por que as mentes e corações dessas pessoas se fecharam para a palavra de Deus, ou para a revelação de Deus em Cristo Jesus? Jesus atribui total responsabilidade para as pessoas. Jesus atribui a responsabilidade para as pessoas que rejeitaram, aceitaram o milagre. Aquele era cego, não é mais cego. Mas não quero saber desse Jesus. Não quero saber desse Messias. Eu vou viver a minha vida como eu sempre vivi. E algumas vezes tentaram até matá-lo. Planejaram várias vezes. Porque a ideia de pertencimento a um reino já imperava na mente desses homens. O ter nascido judeu, para muitos, bastava. O ser descendente, né, da linhagem de Abraão ali, já era mais do que suficiente na mente deles. Cresceram assim, viveram assim, estava bom assim, e não veio e não aceitaram nenhum motivo para irem além, para ultrapassarem as barreiras e as limitações da formação, da família, do Estado, da consciência. Por isso que o apóstolo Paulo fala: transformai-vos pela renovação das vossas mentes. A nossa consciência de pertencimento a Deus não deve estar limitada a questões familiares, a questões sociais, questões políticas, ideológicas. A nossa consciência de pertencimento a Deus, de fazermos parte da família de Deus em Cristo Jesus, deve estar totalmente ligada à comunhão com o Espírito Santo. Essa dinâmica, uma comunhão, é vivo. Somos influenciados. E influenciamos, porque às vezes, e muitas vezes, né, entristecemos o Espírito Santo, entristecemos o Espírito de Deus, com a nossa dureza de coração, com a nossa teimosia, com a nossa perspectiva equivocada, com a nossa dificuldade de entrega, com a nossa dificuldade de entregarmos a condução das nossas vidas ao Senhor, para que se estabeleça uma parceria com Ele, comunhão, no que diz respeito ao governo das nossas vidas. Não, as pessoas falam muito de uma entrega com vistas ao recebimento de uma capacitação para a apresentação ou exibição da posse de um poder, de uma graça, de um dom
ou de um conhecimento. Mas quando se fala da comunhão para o estabelecimento de uma consciência, do pertencimento a Deus e de uma submissão a Ele, no que diz respeito a um viver, ou até mais do que um viver, a um existir, não só as atitudes, os atos, mas também ao que somos em nós mesmos, né? Ao que guardamos na nossa mente, na nossa consciência, na nossa alma, no nosso coração, a tudo que está ali, como que aberto aos olhos do Senhor para que Ele possa tratar. Aí é uma questão um tanto quanto mais delicada, porque nós nos amamos e muito. O ser humano tem essa tendência de se apaixonar por si. Deram um nome de egoísmo, né? Eu penso que o que eu penso é o mais importante para mim, quando, na verdade, o cristão é convidado a permitir que a mente de Cristo, ou seja, o Espírito Santo, exerça influência constante e permanente na vida dele, para que de fato a palavra cristão tenha significado, para que essa expressão não seja apenas relacionada ou vinculada a uma espiritualidade condicionada a uma tradição religiosa, mas de fato a um viver em Cristo Jesus e a um permitir-se que Cristo Jesus manifeste a sua vida e o seu querer através de nós. Esse é um convite que o Evangelho nos faz. E uma verdade que o Evangelho apresenta é que o dia do Senhor, o dia da sua vinda, será também um dia de juízo, inclusive para os religiosos, inclusive para os cristãos, inclusive para as instituições religiosas, inclusive para os grupos, nós, os que cremos. Esses grupos serão dissecados pelo Senhor. Aos olhos do Senhor, nenhuma mentira vai prevalecer ou se sustentar. Ou se sustentar. Então há uma expectação de juízo, sim. Há uma expectativa de juízo, sim. E Jesus chama a atenção do povo que estava ali ouvindo ele para essa verdade. Não é ser cristão não é uma questão de isenção, né? Nós vivemos num país em que as pessoas buscam burlar as leis de uma forma aí, de acordo com a lei, né? Busca isenção. Todo mundo tem que pagar imposto. Ah, mas tem um jeito aí de se obter uma isenção, porque o ser isento é interessante. Eu não acredito que ninguém está isento do juízo. Eu acredito que o cristão está isento da execução da sentença. Mas o julgamento seria a condenação, porque não há perfeição em nós. E Jesus diz aqui que o julgamento, o critério para julgamento, é o nível de compreensão ou de conhecimento da verdade. Os milagres operados, realizados por Cristo Jesus nessas cidades, eram um testemunho da fidelidade de Deus e do plano de Deus e da verdade de Deus. E Jesus chega a comparar essas cidades com cidades de pessoas que não conheciam a tradição religiosa, não pertenciam ao povo de Deus. Chega a comparar uma cidade aqui a Sodoma, dizendo que se em Sodoma tivessem sido realizados os milagres que foram realizados aqui em Cafarnaum, Sodoma não teria sido destruída. Olha o que diz o Senhor. Então, o conhecimento da revelação, uma participação da manifestação da vontade de Deus, o conhecimento da verdade, é um critério para o juízo. Não está dizendo que Sodoma vai ser salva.
não está dizendo que o ímpio será salvo. Mas o rigor do julgamento exige-se mais de quem tem conhecimento. E aqui, esses que tiveram conhecimento, tiveram contato com a verdade de Deus e não a aceitaram, ou seja, a rejeitaram. Ah, deixa para lá, todo mês aparece um Messias aqui. Ah, essa história, eu já ouço desde criança, até hoje não aconteceu nada, continua tudo como sempre foi, nunca muda, nunca muda. Não, você que não muda. Nós que resistimos à mudança e à transformação. Mas a proposta graciosa de Deus tem permanecido. O Espírito Santo tem agido. Quem tem resistido à ação soberana e graciosa do Espírito Santo, provavelmente somos nós. Ele não se apequenou com o tempo. Ele não perdeu o poder. Ele não perdeu o interesse na humanidade. Não. Ele não muda. Deus não muda. A palavra de Deus não muda. O convite permanece, o chamado permanece. A persistência divina no que diz respeito a vinde a mim permanece a mesma. Se há resistência da nossa parte, a responsabilidade será totalmente nossa. E a intensidade, o rigor com que seremos julgados será muito mais intenso do que aqueles que não conhecem a verdade. Esta é a palavra do Senhor no que diz respeito à sua vinda. Como o Senhor e Cristo. Vocês falam do Messias, vocês falam do ungidos, vocês falam do reino do Senhor, vocês falam do reino de Cristo. Eis como será a implantação, a implementação do reino do Senhor Jesus na sua vida. Será justo, e justiça começa pela casa. Justiça começa pelos seus. A justiça de Deus inicia por nós, inicia pela igreja. Então, o fato das igrejas estarem sendo chacoalhadas por aí, eu considero até bom, considero ótimo, considero excelente. É sinal que Deus não abandonou a sua igreja. De que Jesus não condenou ainda essa obra. Ainda há esperança. A esperança para o mundo e a esperança para aqueles que nele creem. Mas quem deve expressar a presença e a vontade de Deus através de Cristo Jesus no mundo é a igreja. Quem tem sido deficiente nesse aspecto é a igreja. Quem tem sido falha em promover a glória de Deus no mundo é a igreja. Porque as igrejas se apresentam hoje sob uma perspectiva totalmente mundanizada, totalmente comprometidas com este mundo, com essa vida. Como que se nós, pela nossa força, pelo nosso querer, fôssemos capazes ou tivéssemos o direito de impor aquilo que gostaríamos de viver entre nós para aqueles que sequer conhecem a verdade. A revolta do mundo contra a igreja, em determinados aspectos, eu entendo que ela é até saudável. Porque eles estão rejeitando uma igreja que quer impor para a sociedade, para o mundo, algo que a igreja não vive, não expressa. Tentando impor princípios e valores que não fazem parte da própria igreja, do próprio viver. Uma igreja que culpa aquele que não conhece a Deus por não poder viver intensamente tudo aquilo que acredita, mas a igreja não vive intensamente o que ela acredita porque ela não se dedica àquilo. É só por isso. Porque quando a igreja se dedicou a ser mundana, ela tem sido muito feliz e muito bem sucedida nisso. Igrejas mundanizadas, mundanas, estão indo muito bem. Geridas e administradas como um negócio, como um consórcio,
como um esquema, como uma pirâmide, estão indo muito bem, enganando e sendo enganados. Agora, a igreja que quer ser igreja pela graça de Deus, dependendo de Deus, vivendo em comunhão com o Espírito do Senhor, proclamando o viver de Cristo em nós, através da vida cotidiana, tem sofrido embaraços e dificuldades, como sempre sofreu. Como sempre sofreu. Então, se o mundo rejeita a igreja, porque a igreja se apresenta como um corpo estranho no mundo. Mas não está promovendo saúde e cura. Está sugando para si o próprio mundo, a própria energia, a própria vida mundana, por assim dizer. Uma igreja que se apresenta como uma milícia, uma militância, e não como uma ação de resgate e libertação. Mas Jesus adverte quanto à seriedade do Cristo, do Messias, do ungido e do seu direito de reinar e governar, e ao mesmo tempo ele faz um convite. Ele faz um convite. Naquela ocasião, em resposta, Jesus proclamou. Porque as pessoas ficaram assustadas. Porque as pessoas ficaram escandalizadas. Como, Senhor, a nossa condenação pode ser mais intensa e justa do que a que sofrerá o ímpio? A severidade do juízo de Deus, a severidade da graça, a graça de Deus não é um convite para a leviandade. A graça de Deus é um convite para a santidade. É que, como nós falamos várias vezes, né, a santidade, santificação virou piada, né? Tornou-se caricatura, é uma coisa assim pesada, sobre ridicularizada, até no meio religioso, né? Os tipinhos esquisitos, né? Os tipinhos excêntricos, os cacuetes, as mímicas, né? Como ser santo sem ser caricato, né? Eu vi um pastor falando isso, acreditando na santidade, na santificação, mas não queremos uma caricatura, uma bizarrice, algo ridículo. Porque a santidade, a santificação só é possível pela graça de Deus, pelo mover do Espírito de Deus. Do contrário, não é santidade, não é santificação, é moralismo. Né? É moralismo. É mera verbalização do certo e do errado, do pode e do não pode, do faz ou do não faz. Tá no céu, tá no inferno. A vida é uma desgraça dessas pessoas. A vida é uma tragédia. Porque depende delas mesmas o tempo todo. Ah, acertei, tô no céu. Ah, errei, tô no inferno. Que vida desgraçada dessa pessoa que expressa sua fé em termos moralizantes, em termos de moralidade. Ah, você é contra a moral cristã? Eu não estou sendo contra a moral cristã. Estou dizendo que a moral cristã é um reflexo da vida cristã. Uma vida que aceita que há limites, que há parâmetros a ser seguidos, que há um caminho a ser trilhado e que há inúmeros outros que não deveriam, que não devem de maneira nenhuma ser experimentados, porque não dará certo. Não dará certo. Mas se outros querem seguir, nós não vamos entrar pelo mesmo caminho para dizer, ô, não, vem, volta, volta. Vá. Siga sua vida de acordo com a sua consciência. Eu quero viver a minha, de acordo com meu Senhor e Cristo. Se você precisar, quando precisar, se for possível, pela graça de Deus, eu até tento te ajudar. Mas você, como eu, precisamos estar todos conscientes de que a responsabilidade pelas decisões são totalmente nossas. Ah, mas tem o diabo, mas tem o demônio, mas tem isso, tem aquilo. Sem desculpas. Porque a decisão de
permanecer ou não na graça de Deus em Cristo Jesus é totalmente nossa. Eu lamento se as circunstâncias da sua vida foram difíceis, estressantes. Eu lamento se você passou por perrengues, se você sofreu insultos, ofensas, se coisas terríveis te aconteceram. Eu lamento profundamente. Bem-vindo ao planeta Terra. Bem-vindo a uma humanidade que se afastou de Deus lá no começo. E quem está tentando resgatar é Deus. Eu não posso condenar aquele que salva do pecado e da injustiça e da morte. Porque nós nascemos debaixo do pecado, da injustiça e da morte. Eu me alegro em Deus, porque em Cristo Jesus ele nos propôs um caminho para nos resgatar e nos redimir desse viver debaixo do pecado, da morte, do medo, da injustiça. E essa proposta é feita gratuitamente a todos, quer queiramos ou não ouvir. Mas quem quer ouvir, sabe que ele não foi chamado para uma vida de isenção. Ele é chamado para uma vida de responsabilização, de responsabilidade. Ah, a igreja precisa de poder. Mas como? Que poder? Poder para quê? Poder para quê? Se for para viver em conformidade com a graça de Deus revelada em Cristo Jesus, há abundância de poder. Há um poder gracioso, permanente, constante. A disponibilidade desse poder está o tempo todo. É permanente aí, ó, no seu viver. Senhor, ajuda-me. Senhor, socorra-me. E é o que ele fez aqui logo em seguida. O povo se escandaliza, as pessoas são chacoalhadas ali pela verdade. Meu Deus, é sério. A consciência do juízo, você não pode tentar apagar isso da mente das pessoas. É sério. O viver para Deus, o prestar contas, essa é uma coisa que você vai aprender se você quer ter um crescimento espiritual, se você quer alcançar uma maturidade espiritual, você precisa aprender que você terá que prestar contas. Ah, mas eu tenho que prestar, não estou falando nem de pastor, nem de padre, nem de guru. Você terá que prestar contas. Você tem que ter que permitir que se crie em você um caráter, uma personalidade que permita que outras pessoas te questionem. O seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a sua esposa, ou o seu marido, os seus filhos. Eu não sou exemplo de nada, eu não me coloco como exemplo, mas eu tenho pessoas na minha vida que têm todo o direito e eu até reclamo com elas quando elas não me questionam em relação a isso. Se eu tenho orado, se eu tenho cumprido com os meus compromissos espirituais. Se eu tenho cumprido minimamente com o que eu me propus a fazer. Ah, Marcos se aposentou para ter mais tempo voltado. E como é que você está usando o seu tempo? Como é que tem sido usado o seu tempo? Ah, você fala de oração. Você tem orado? Você fala de jejum, você tem jejuado? Você fala de meditação, você tem meditado? Você fala da leitura, você tem lido? Como é que está o seu programa de leitura? A sua programação de oração? Como é que estão os exercícios aí de memória, de meditação, de concentração? Como é que está a busca pela conscientização mais intensa da presença de Deus? O que você tem feito de fato? Nós precisamos aprender que isso é importante. A minha vida espiritual não diz respeito a ninguém. Então tá
Então é uma mentira. Com Deus me entendo eu. Então é uma fraude. Então é uma fraude. É uma farsa. Esse embrenha no meio do mato, Deus sabe muito bem por quê. Aqui não é para estar em comunhão com Ele, não é mesmo. Se ninguém pode saber, se ninguém pode opinar, se ninguém pode questionar essa sensibilidade, esse ego inflamado, é porque você tá mal, meu irmão. É porque você tá mal, minha irmã. Você tá ali para e passo para. Não vou usar a expressão aqui, porque não convém, porque fica um registro. Mas você tá péssimo. Você está péssimo. Você, na verdade, está lutando contra Deus. Você, na verdade, está lutando contra o Espírito Santo. Você, na verdade, está resistindo à graça de Deus. Na verdade, você está buscando fortalecer tudo aquilo que o Senhor Deus deseja retirar, expurgar da sua vida. Para de resistir enquanto é tempo. Para de lutar contra Deus enquanto é tempo. Submeta-se a Ele. Aqui vem Jesus agora. O convite. Não há expressão de juízo na Bíblia. Não há expectação de julgamento na Bíblia que não esteja acompanhada de um convite ao arrependimento, à restauração da comunhão com o Senhor, a um viver ou um reviver, ou um continuar vivendo na graça salvadora de Deus em Cristo Jesus. Agora Jesus passa a dizer, naquela ocasião, em resposta, Jesus proclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, pois escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Amém, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Jesus está glorificando a Deus, agradecendo a Deus, porque o convite gracioso para permanecer na família de Deus está sendo revelado àquelas pessoas ali. Muito embora muitos tenham rejeitado, e eu creio que nós estamos contemplados por esse convite. Nós somos alcançados. Deus escondeu dos sábios, dos cultos, revelou aos pequenos, aos comuns. Essa sempre foi a grandiosidade da Igreja de Cristo, do Evangelho de Deus. Os comuns. Ninguém está preso mais à linhagem governamental, a linhagem profética, a linhagem sacerdotal. Ninguém está mais preso. Em Cristo Jesus, nós somos livres para ingressarmos na família da fé na condição de filhos, adotados por Deus, reconhecidos por Deus como filhos, ocupando ali a posição gratuitamente dada por Deus. Jesus prossegue. O amém, que assim seja. Jesus se agrada em obedecer a Deus. E na obediência, ele encontra perfeita alegria e paz. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho. E aquele a quem o Filho o desejar revelar. Ah, mas eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. A intensidade, a grandiosidade do que você quer ou deseja só pode ser alcançada pela fé em Cristo Jesus, que é oferecida gratuitamente. Aqui, ó. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho
o desejar revelar. E o desejo de Cristo Jesus é que o conhecimento de Deus como Pai alcance toda a terra, toda a humanidade. Esse é o desejo. Aí vem o convite: vinde a mim, todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é bom e a minha carga é leve. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. É uma metáfora, uma figura de linguagem que remete à vida do campo, à vida rural. Ainda hoje no Brasil, nós temos aí alguns lugares, algumas comunidades em que o arar a terra é feito com o auxílio de animais, principalmente o boi, né? Aí a canga, né, é uma linguagem do campo. Na vida urbana de hoje, falar canga, as pessoas vão pensar naquela peça lá, né, que as mulheres usam quando estão indo para a praia ou para a piscina, naquela entrada ou saída de banho lá. Não, a canga aqui, o jugo ou canga é uma peça que era colocada no pescoço do animal, via de regra, ou um ou dois, né? Isso é uma junta, né? Dois, uma junta, e quem tinha mais condições tinha várias juntas, né? Vários pares de boi puxando o arado. Então, para ajudar a arar a terra, usava-se o animal para arar a terra. Jesus está usando um vocabulário que aquele povo, aquelas pessoas, a maioria de vida simples, muito embora vivessem em cidades, algumas cidades eram mais vilarejos do que cidades, como nós compreendemos hoje, né? Havia uma vida urbana, havia um comércio, mas a maioria do povo levava uma vida rural, trabalhos simples. Então todo mundo entendia o que era um jugo ou uma canga. Jesus está dizendo: vinde a mim, porque a sua vida está comparando ao trabalho de arar a terra. E está colocando a pessoa na condição daquele animal que puxa o arado. Se bem que quem conduzia o animal também trabalhava ali, né, na condução do animal e manuseando ali o arado. Mas Jesus fala assim: vinde a mim e aceitem o meu jugo, ou seja, você não estará sozinho. O trabalho pode ser difícil, o trabalho pode ser intenso, a vida pode ser difícil, a vida pode ser intensa, a vida pode ser ingrata. Mas eu estarei do seu lado. Você não estará nunca sozinho na sua dor, no seu sofrimento, na sua alegria. O seu viver produzirá frutos. A sua vida é como um campo que está sendo arado. A sua vida é como um campo que está sendo preparado, como uma terra arada, preparada, que está a ser semeada, que produzirá frutos. E nesse viver, você não estará nunca sozinho. Você desfrutará da alegria e da paz, a mesma que Cristo experimentou como homem numa vida de obediência e submissão a Deus. Então, a vida de comunhão com o Senhor Jesus, a vida de submissão a Deus, aceita ou não. Mas nunca a hipocrisia. Nunca a hipocrisia. Nunca o faz de conta. Para que fingir? Para que tentar enganar? Para que a mentira? Por que não apresentar a verdade? Em Cristo Jesus, nós podemos e devemos experimentar a mesma alegria, porque a exigência de Deus nunca é demais. As limitações impostas pela palavra de Deus trazem paz e alegria, trazem frutos, trazem vida.
A desobediência que tem gerado destruição. A desobediência que tem impedido que os frutos venham à tona. Que a terra, que a sua vida gere os frutos semeados pelo Espírito Santo. Todos querem frutos, todos querem dons, mas existe a necessidade de uma submissão a Deus. E não é uma vida de escravidão. Não é uma vida de servidão. É uma vida de alegria e paz. É uma vida de plena comunhão. Jesus nunca, em nenhum momento, nos deixará a sós. Há o campo a ser trabalhado, é demais para mim, eu não tenho forças. Não, você não está sozinho. Ele sabe até onde as nossas forças podem nos levar. Mas Ele nos garante que Ele estará ao nosso lado, nos conduzindo além das nossas forças ou das nossas limitações. Ai daqueles que não creem ou daqueles que desprezam, mas felizes aqueles que ouvem e aceitam a palavra de Deus, pois o jugo de Deus, de Cristo Jesus, é bom e a carga que Ele nos impõe é leve. Deus tem vida plena, Deus tem vida abundante, Deus tem vida de paz, Deus tem vida de alegria, Deus tem vida de plenitude na unção e na presença do Espírito Santo, com frutos, com comunhão. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe e te conceda paz, muita paz.